dia, meus irmãos. Nós, com a graça de Deus, vamos hoje dar início aqui a uma série de estudos que versam sobre alguns dos marcos da doutrina reformada, uma vez que agora em outubro nós damos início às comemorações do mês da Reforma. E pretendemos, nas edições da Escola Dominical, lidar com os chamados 5 pontos do calvinismo. Eu estava olhando aqui, essa apresentação foi uma apresentação que eu fiz para dar aula em algum local há alguns anos atrás, e fiz algumas breves adaptações para poder apresentar nesta manhã aqui para os irmãos, uma vez que o pedido do pastor Alex foi que nós tratássemos sobre o tema da depravação total. Então nós vamos ver os chamados 5 pontos do calvinismo hoje, e vamos iniciar com a depravação total. Eu recordo que usei esse arquivo PowerPoint aqui uma vez para ministrar em determinado local, e, irmãos, ele está baseado em um estudo muito bom que está disponível gratuitamente na internet. Então, boa parte do que nós vamos fazer aqui está disponível em um material de um teólogo muito respeitado, proeminente, que é o Dr. R.C. Sproul, falecido recentemente, morreu muito recentemente. E o Sproul é conhecido por conseguir falar de temas difíceis, profundos, com muita simplicidade. E então nós pretendemos trazer aqui. Coloquei uma imagenzinha, que é aqui o guia de estudos, né, dele, que é chamado O que é Teologia Reformada. Então a nossa proposta nessa manhã é tratar sobre o primeiro dos 5 pontos do calvinismo, chamado depravação total. Tá bom? Então algumas coisas aqui que são próprias para essa apresentação, que já fora feita anteriormente, mas quanto a nós, vamos aqui para o início do nosso estudo. Nós vamos orar pedindo a graça de Deus para a nossa turma, para a nossa classe aqui, e eu convido você mais uma vez a fechar os seus olhos, curvar sua fronte para que falemos com o Senhor. Bendito Deus, nós te damos graça, Senhor, por podermos nos reunir em teu nome, para, ó Deus, mais uma vez, em escola dominical, em classe, Deus, aprendermos ou sermos lembrados, ó Deus, sobre as ricas doutrinas da Tua Palavra, Senhor, especialmente hoje lidando com as grandes, ó Deus, e antigas doutrinas da graça. Nós fazemos isso, ó Deus, já em gratidão ao Senhor, ó Deus, entrando no mês de outubro, onde haveremos de ver o restante desse estudo, os outros 4 pontos restantes, ó Deus, comemorando assim, dando graças pelo mês da Reforma, Senhor. Auxilia-nos nessa manhã no entendimento deste tópico, da depravação total, ó Deus, para que, compreendendo bem este tópico, nós venhamos a entender todos os demais, ó Deus, entender a sua importância. Nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no século XVII, houve uma controvérsia teológica que gerou muita dificuldade nos Países Baixos, ou seja, na Holanda. E essa discussão começou inicialmente em uma faculdade na Holanda, uma faculdade de teologia, e rapidamente essa discussão começou a se espalhar por todo o país, por outras faculdades teológicas, até que chegou ao ponto de ser tratada em um sínodo também na Holanda, para lidar com questões específicas que surgiram por meio de alguns dos professores, que resgataram a doutrina de alguns homens, de alguns professores. Nós vamos mencionar esses nomes todos daqui a pouco, com a graça de Deus. E a partir daí, irmãos, um grande problema surgiu, e esse problema precisou ser resolvido pela igreja, que tratou esse problema justamente em uma das suas reuniões, em um sínodo,
Então, à medida que a controvérsia se espalhou, perturbou a igreja, e os teólogos da época tiveram que lidar com isso. Um sínodo foi convocado e as questões foram resolvidas, onde foram rejeitadas as propostas de alguns irmãos que queriam modificar a doutrina que era adotada nos países reformados, e aqui, entenda-se, no continente. Lembre, irmãos, nós temos estudado aqui o Catecismo de Heidelberg ano passado, este ano a Confissão Belga, às quartas-feiras. Então, esses dois documentos, junto com os cânones de Dort, que foi o documento produzido por esse sínodo em resposta a esses irmãos que estavam propondo uma teologia diferente, formam um documento único chamado As Três Formas de Unidade, que haveriam de reger a fé dos nossos irmãos reformados do continente. Nós, presbiterianos, somos herdeiros da reforma das ilhas, que fica na Inglaterra, na Escócia. Então, nós temos os padrões de fé de Westminster, os nossos irmãos do continente, as três formas da unidade: Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e os cânones de Dort. Nós, Catecismo Maior, Catecismo Menor e Confissão de Fé de Westminster. Esses documentos, irmãos, são norteadores da nossa fé, porque eles se propõem a mostrar para o povo de Deus o ensino correto das Escrituras Sagradas a respeito dos mais diversos tópicos da nossa fé, dos mais diversos tópicos da nossa crença. Então, acontece que nos Países Baixos, no século XVII, alguns dos seguidores de Armínios, um nome aportuguesado, por assim dizer, Jacó Armínio, e esses irmãos entraram com um documento para questionar a fé que era ensinada na Igreja Reformada Holandesa. O nome deste grupo, o nome que foi dado para eles, eram os chamados remonstrantes. Por que remonstrantes? Porque eles protestaram, eles fizeram um protesto com relação ao que se cria, o que estava sendo ensinado na igreja e o que circulava também nas faculdades teológicas que formavam os pastores. E essa controvérsia, irmãos, foi resolvida em um grande sínodo que foi convocado justamente para tratar esse problema. Você já deve ter ouvido falar nele, que é o Sínodo de Dort, onde as doutrinas arminianas foram condenadas e as doutrinas reformadas foram reafirmadas. Então, sínodo convocado, pegaram aquilo que havia sido questionado. 5 pontos especialmente 5 pontos haviam gerado questão, problema. Eles questionaram 5 aspectos da doutrina, especificamente falando, irmãos, da nossa soteriologia, da nossa doutrina da salvação, especialmente ligado para isso, e enviaram o seu documento questionando essas 5 coisas, e em resposta a esses 5 questionamentos, nós temos um documento que são justamente os cânones de Dort. Por quê? É o Sínodo de Dort. Dort é uma cidade holandesa, e os cânones de Dort é o que? O documento que foi produzido ao final daquele concílio para responder àquelas 5 afirmações que foram levantadas pelos remonstrantes. Então, havia, irmãos, basicamente 5 doutrinas que eram o centro da controvérsia. 5. E o resultado desse debate, irmãos, fez com que nós tivéssemos condição hoje de lidar com as 5 respostas que respondiam, que lidavam diretamente a cada um dos 5 pontos que foram levantados pelos remonstrantes. Então, os remonstrantes falavam uma coisa, a igreja respondia. Eles falavam outra, a igreja respondia. E então, para responder às 5 questões, 5 pontos foram levantados, e esses 5 pontos estão resumidos em um acróstico. O acróstico é TULIP, certo? Então você vai perceber que um dos símbolos da fé reformada é justamente a tulipa, a flor,
né? A flor da tulipa é um dos símbolos da Igreja Reformada, porque remete a este acróstico, tulip, que servia para fazer o contraponto a cada um dos aspectos que foi ensinado, proposto pelos remonstrantes. Então, aqui e acolá você vai pesquisar instituições reformadas e você vai ver que o símbolo dessas instituições é uma flor de tulipa. E aí você então entende, é por isso que tem tanta flor aí nos logos, né, de igreja, de instituições de ensino reformado, porque a tulipa tornou-se então um desses símbolos, né, que expressam a fé reformada. Mas o que é que se encontra nesse acróstico? O que é que se encontra no acróstico da tulipa? Veja que cada uma das letras T, U, L, I, P vão gerar aqui, irmãos, um dos pontos de resposta aos erros arminianos, aos erros remonstrantes. Eu tenho uma tabelinha que daqui a pouco vou mostrar para vocês. Qual era o ensino que os remonstrantes faziam? Pode ser que essa tabelinha fique pequena aqui na projeção, mas a projeção é somente um suporte e a gente pode passar esse arquivo para vocês terem esse arquivo para quem quiser estudar depois também. Então, veja que o primeiro ponto aqui do acróstico da tulipa é o T de total, por isso que começa em inglês, né? Por que T? Porque começa com total depravity, que é traduzido em português como depravação total. E é aqui que nós estamos estudando, a depravação total. Ok? A construção aqui é uma construção lógica. À medida que os remonstrantes afirmavam uma coisa, a fé reformada dizia, não, o ensino bíblico é este aqui, vocês estão errados. Então, a primeira questão que eles levantaram foi um ataque à depravação total. E aí vem a resposta, depravação total. O U vem de unconditional election, que significa eleição incondicional. O L, aqui já é corretor, não tem esse E no final ali não, tá? Limited atonement, que é a expiação limitada. O I, irmãos, especialmente aqui o tópico tratado no I, nós vamos ver mais para frente, gerou muita discussão. Aliás, todas as letras do acróstico, se você não compreende a primeira letra, que é a depravação total, você vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. O R.C. Sproul, o I é Irresistible Grace e o P, Perseverance of the Saints, graça irresistível e perseverança dos santos. O R.C. Sproul uma vez disse que ele estava em um determinado local, dando aula, e depois de explicar a depravação total, ele disse que colocou no quadro aqui o número de alunos que concordavam com a doutrina da depravação total que estavam presentes naquele seminário. E ele colocou lá, acho que foi 28 alunos. E ele disse, à época o quadro era giz, né? Ele falou para o rapaz que cuidava da sala ao final, não apague esses 28 nomes que eu coloquei aqui, porque todos disseram que concordam com a doutrina da depravação total. E à medida que ele foi passando para a eleição incondicional, na outra aula, ele disse, vocês agora, à luz da doutrina da eleição incondicional, continuam crendo da mesma forma. E aí vários alunos foram questionando a ele a doutrina da eleição incondicional e foram apagando os nomes, né, que estavam ali colocados no quadro. Por quê? E aí então ele faz a pergunta, né? Se vocês creram na doutrina da depravação total, como é que vocês estão negando a doutrina da eleição incondicional? Por quê, irmão? Presta bem atenção aqui, porque é lógico. Se você crê na doutrina da depravação total corretamente, não tem como você crer que a eleição é condicionada ao ser humano. Não tem, é uma falha lógica. Então, irmãos, conhecer e daí em diante.
Então, veja que esse primeiro encontro, nós vamos ter mais 4, né, para tratar os outros 4 pontos. Nos domingos, vai calhar certinho com os domingos do mês de outubro. É fundamental para que a gente entenda bem e lide bem com todos os outros. Se não compreender a depravação total corretamente, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos também não serão corretamente identificados. Aqui vai ficar pequeno para vocês, irmãos, mas nesta parte aqui, está bem pequenininho, não dá para vocês verem. Às vezes quem quiser pode tirar uma foto, mas eu vou disponibilizar no grupo da igreja o PowerPoint, então você pode ficar tranquilo com relação a isso. Mas aqui rapidamente a gente lista, antes de entrar para a depravação total em si, quais foram os 5 pontos que os arminianos levantaram, que os remonstrantes levantaram naquela ocasião. Eles falaram em primeiro lugar que a vontade do homem é livre. Daí, lidar com depravação total necessariamente nos encaminha a abordar a questão do livre-arbítrio. Daqui a pouco a gente lida com isso. Então, eles dizem assim, a vontade do homem é livre. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam dizer, irmãos, que o homem não perdeu a faculdade de escolha e de autodeterminação na queda. Ele pode, a qualquer tempo, dirigir-se a Deus e ser salvo. Ele não morreu, e aí nós vamos ter versões diferentes disso. Nós vamos ter o pelagianismo e o semi-pelagianismo. Pastor, isso é tão difícil. Não, vou explicar rapidinho mais para frente, vocês vão ver que é muito fácil de entender. Tem uns que vão dizer que morreu, mas ainda tem uma centelha de bondade lá dentro que capacita-o a colaborar com Deus, a ajudar a Deus. Esses são os semi-pelagianos. E os pelagianos ensinam outra coisa, nós vamos lidar com isso daqui a pouco. Mas a questão principal é, olha, o homem não caiu 100%. Ainda tem bondade dentro dele depois da queda. Ele ainda consegue escolher a Deus. E aí os calvinistas falaram, não, de jeito nenhum. O homem morreu 100%. Ele foi depravado totalmente, ele se tornou totalmente depravado. Ele está completamente morto em seus delitos e pecados e não pode sozinho ir até Deus. Ele é totalmente incapaz de mover-se em direção a Deus. Esse já era o ensino da igreja. Os remonstrantes questionaram, não, o homem é bom, tem resquício de bondade, ele que decide por Deus. E aí os reformados reafirmam, não, a depravação é total. É isso que a gente vai estudar hoje. Agora veja que a construção dos remonstrantes é uma construção igualmente lógica. Se você pode escolher a Deus, se você está livre, a queda não afetou essa sua possibilidade de escolha, a sua eleição, segundo os remonstrantes, é condicional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, para eles, se você pode escolher a Deus mesmo depois da queda, a sua eleição depende do quê? Da sua escolha. Então, como é que eu sou eleito? Se eu escolher a Deus. Se eu escolher a Deus, eu sou um eleito. Eu tenho livre vontade. Eu posso, mesmo depois da queda, me aproximar dele. E se eu tenho livre vontade, aí veja a questão lógica, então, essa eleição é condicional. E ela está condicionada ao quê? À minha escolha. O homem, aqui, pode escolher a Deus, ele quer, ele não quer. Eleição condicional significa que Deus escolheu alguns homens pelo pré-conhecimento, ou seja, depois de ver que alguns homens seriam aprovados e fariam boas obras, Deus os escolheu. As boas obras e a fé do homem precedem a regeneração por parte de Deus. Então é mais ou menos uma coisa assim, se sobrou bem no homem, você pode escolher fazer o bem, e à medida que você escolhe fazer o bem, você é eleito por Deus, porque Ele olhou lá de trás e sabia que você ia fazer o bem, e foi por isso que Ele te escolheu, porque você é uma pessoa boazinha e tem liberdade da sua vontade. Ainda restava bem lá em você, no seu coração. E aí vieram os reformados, a eleição é incondicional. Deus olhou para você e não viu nada bom dentro de você. Você não tinha mérito
algum. E soberana e incondicionalmente Ele te escolheu. Por quê? Porque Ele quis. Simples assim, porque Ele quis. Da massa dos perdidos, em Adão, dos caídos, Ele resolveu escolher alguns. E essa escolha está baseada em sua vontade soberana. Ok, irmãos? Aí então eles vão dizer, tá, eu tenho livre vontade, a eleição depende de eu exercer a minha vontade, de eu fazer boas obras, e agora então, obviamente, Cristo morreu para salvar a todos. E como Cristo morreu para salvar a todos, a expiação é universal. Ou seja, Cristo morreu para salvar todo mundo. Basta que você exerça a sua livre vontade, que você será eleito condicionalmente, porque Cristo morreu para salvar todo mundo. Aí a fé reformada, a fé bíblica, que já ensinava isso, diz assim, não, senhor, Cristo morreu para salvar os seus eleitos. O sacrifício de Cristo tinha poder, sim, se Ele quisesse, de salvar a todos. Mas Ele não salva a todos. Ele salva os seus eleitos. Veja como um ponto vai dependendo do outro, como há uma lógica a ser seguida aqui. 4. Os arminianos vão dizer, olha, você pode, uma vez que depende da sua vontade, é só baseado em sua vontade que você é eleito, que Cristo morreu para salvar todo mundo, basta você exercer a sua vontade. Então, a graça pode ser resistida. Você pode ser alvejado pela graça de Deus e dizer não. Deus pode dizer assim, olha, venha meu filho, eu quero você aqui como meu filho, etc. E você dizer, não, eu não quero não. Eu não quero não. Viu, Deus? Você me quer, mas eu não te quero. Então, não. Graça resistível. E aí nós vamos recapitular que o ensino da reforma é não, a graça é irresistível. Irresistivelmente Deus atrai para si os seus eleitos. Veja quão proveitosos vão ser os nossos próximos domingos, não é? Lidando com cada uma dessas questões. E por fim, irmãos, os remonstrantes diziam que se sua vontade é livre e você foi eleito baseado na sua vontade, Cristo morreu para salvar a todos, então exerça a sua vontade e você vai ser salvo. Cuidado, porque você pode estar aí resistindo a Deus, resistindo a sua graça, porque a graça é resistível, então tome cuidado. Deus pode estar chamando você, Ele querer você e você dizer não. Então, você pode perder a salvação. Você pode cair da graça. Em algum momento da sua vida, você pode dizer sim para a graça. Sim, eu aceito Jesus, eu quero Jesus. Mas, em outro momento, você diz assim, não, agora eu não quero mais. E aí você fez o quê? Caiu da graça. Perdeu a salvação. Pode uma coisa dessa? A igreja vai dizer, não pode. A graça que é irresistível faz com que os santos perseverem até o final. Então veja, irmãos, nós não vamos lidar com os outros tópicos, obviamente, mas aqui nesta aula inicial nós já precisamos perceber qual é a lógica, qual era a grande questão. E veja que é uma questão realmente polêmica. Essa polêmica entrou na faculdade, nos seminários teológicos holandeses, foi parar no Sínodo de Dort, que produziu um documento rechaçando cada um dos aspectos dessa fé conhecida como a fé arminiana. Abre-se um parênteses aqui para nós, irmãos. As nossas igrejas irmãs pentecostais no Brasil, 99,9% delas são arminianas. Elas creem desse jeitinho que está sendo exposto aqui, livre vontade, eleição condicional, expiação universal, graça resistível e cair da graça. Desse jeitinho aqui. Então, até para nós hoje, continua sendo uma questão importante a gente resgatar isso e polêmica. Para resgatar
as grandes doutrinas da graça de Deus. A fé reformada foi muito clara. Então, a igreja presbiteriana e como isso chega nos Estados Unidos, nós somos herdeiros, né, de uma fé que foi produzida nas ilhas, na Inglaterra e na Escócia, que chega via nossos pais puritanos nos Estados Unidos, e esse presbiterianismo chega aqui para nós através de Ashbel Green Simonton, né, plantando a igreja presbiteriana do Brasil, e nós somos herdeiros desta convicção de fé. Só que existem outras denominações de irmãos, eu não estou falando nem de neopentecostal, que não é irmão, que não é reconhecido como igreja. Estou falando de irmãos pentecostais que creem desta forma aqui. O quanto é difícil, irmãos. Eu recordo que, uma vez antes de ir para o seminário, 20 anos atrás, 20 anos atrás, eu fui para uma semana de vocacionados no Seminário Presbiteriano do Norte. A gente estava naquele período de conhecer os seminários, escolher para que seminário iria. Eu terminei indo, irmãos, para o seminário JMC, que fica em São Paulo. Mas fui no Seminário Presbiteriano do Norte, foi recomendação de alguém do presbitério, achei excelente, era bom eu conhecer mesmo, naquela ocasião, para poder tomar a decisão, a melhor decisão, né, em oração. Pedi ao meu presbitério que pudesse ser complacente, né, para que a gente pudesse escolher de alguma forma para que seminário nós iríamos, porque isso também é uma decisão do presbitério. E haviam muitos pastores formados no Seminário Presbiteriano do Norte, e diziam, vai lá conhecer, vai que está bom, que você gosta, etc. Eu fui. Aí, nessa ocasião, um dos professores de teologia, salvo engano, irmãos, eu posso estar falho nisso, foi o Jorge Noda. Alguns dos senhores, pode ser os mais antigos, podem conhecer o Jorge Noda. Era um japonesinho. Não sei se ele não está mais hoje na IPB, mas ele era muito comum. Noda está rodando aqui as cidades do Nordeste, um professor de teologia sistemática. Samuel conheceu o Jorge Noda? Samuel? Conheceu? Gente boa. Saiu da igreja presbiteriana, está em alguma igreja reformada em algum local, não sei direito onde é que ele está hoje. E aí, nessa semana de vocacionados, tinha um monte de gente que queria para o seminário. E lá estavam alguns alunos. Um deles, irmãos, quando foi a aula, foi sobre isso, sobre os 5 pontos do calvinismo. Foi tipo assim uma aula para você conhecer os professores do seminário. Irmãos, tinha uma aluna, ela queria ir para o seminário, já estava certo de ir para o SPN, tudo direitinho, que quando ela foi ouvindo, agora imagine, membro de igreja presbiteriana, tá? Que quando ela foi ouvindo a explicação dos 5 pontos do calvinismo, ela disse, não, isso está errado, eu não creio dessa forma, não é desse jeito, e tal, e ficou questionando o professor. E quando acabou a aula, sentamos eu e mais 2 colegas que tínhamos ido para lá, e a gente fez questão de dizer assim, olha minha filha, veja aqui o primeiro ponto, depravação total. Eu queria mostrar para você que você não tem essa livre vontade que você pensa. Abra aqui a Bíblia em tal texto, eu não vou te falar nada, a gente só vai dizer assim, abra a Bíblia em tal texto e leia. Aí a menina abria e lia. Agora abra neste outro aqui e leia. Ela abria e lia. E à medida que ela ia lendo, irmãos, a lágrima ia escorrendo do olho. E a gente preocupado, o que foi? Ela falou assim, eu não sei como é que eu tenho sido ensinada. A Bíblia foi falando e foi constrangendo ela a tal ponto que ela percebeu que ela não estava sendo ensinada corretamente. A palavra dela, ela diz assim, eu estou sentindo como que se meus olhos estivessem sendo descortinados com as grandes doutrinas da graça. Foi uma experiência marcante, irmãos. Isso mostra que o assunto que estamos estudando é muito interessante, é atual, e pode dizer, estou na igreja presbiteriana, vou ouvir depravação total de novo, mas será que você conhece realmente a doutrina da depravação total? E se conhece, será que há aspectos que você não domina bem? Vamos, portanto, rever isso agora. Lidando com alguns textos, tá? Lidando com alguns textos. Apesar da projeção estar aqui à frente, aqueles que quiserem abrir suas Bíblias, fiquem à vontade. Nós vamos lidar com alguns textos. É bom você ir abrindo à medida que a projeção está aqui, porque eu já conheço um pouco o contexto
em que os versículos estão sendo citados. Pode ser que te escape esse contexto. Então, se você quiser ir abrir sua Bíblia, isto é bom, porque você vê o contexto próximo, os versículos anteriores, os versículos posteriores. Isso vai gerar para você aprendizado proveitoso. Então, irmãos, o primeiro texto é Romanos 5, capítulo 12. Primeiro texto lidando com a depravação total, que é o foco da nossa aula hoje. E o texto de Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aliás, irmãos, o nosso versículo hoje, para a recitação, após a escola dominical, é Romanos 5,12. Por favor, já deixa aí o marca-texto da sua Bíblia, que é este versículo que haverá de ser recitado por nós. Já neste primeiro versículo, irmãos, nós encontramos informações aqui importantíssimas. Nós estamos atualizados com relação ao contexto da carta de Paulo aos Romanos, uma carta que ele escreve a uma igreja que não plantou, onde ele está especificamente apresentando o Evangelho de Cristo àqueles irmãos, imaginando um judeu imaginário, pensando em um judeu imaginário que estaria questionando a ele, e ele começa a explicar especialmente a doutrina da justificação pela fé, o fato de que nós não somos salvos por obras, somos salvos por Cristo, somos justificados por Ele, e que podemos ter segurança na salvação em Cristo Jesus. Temos visto isso, o capítulo 8 tem sido muito enriquecedor para nós. Então, recentemente nós passamos por esse capítulo número 5, onde Paulo está falando sobre estas coisas. E aqui, especificamente, ele está dizendo que por um só homem entrou um pecado no mundo. Que homem foi esse? Adão. Quando isso aconteceu? Quando ele comeu do fruto proibido. Ok? A queda. Quando ele comeu do fruto proibido. E a partir daí o pecado entrou no mundo. Interessante, né, irmãos, que o pecado entrou no cosmos. Por quê? Porque atingiu o ser humano. A mulher vai ter dores ao dar luz aos filhos. A serpente ia rastejar. A terra, o cosmos, ia produzir espinhos, cardos, abrolhos. A terra foi amaldiçoada, o homem, a mulher. Então foi tudo afetado pelo pecado. E foi prometido aquele que viria para esmagar a cabeça da serpente e desfazer esse problema todo, que é o proto-evangelho. A primeira vez que o evangelho aparece está em Gênesis 3,15. Ok, então o pecado veio por um só homem. E pelo pecado veio o que, irmãos? A morte. Então, a morte tanto física quanto a morte espiritual. Lembra qual era a instrução? Não coma da árvore, porque no momento que comerdes, certamente morrerás. Adão comeu a fruta e morreu na hora dura, caiu lá duro, esturricado? Não. Então ali não era só a morte física, Deus estava se referindo a que morte? Que espécie de morte? A morte espiritual, a separação de Deus. Então, a morte que ocorreu em Adão também passou para toda a sua descendência. A partir dali, todo ser humano, ou seja, todos nós, filhos de Adão, estávamos em uma situação de morte e de inimizade para com Deus. Veja o versículo. Entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, qual é a condição do ser humano depois da queda? Uma condição de morte e de pecado. Mortos em seus delitos e pecados. Vamos para o segundo versículo? Perguntas até aqui, irmãos? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente na aula que o pecado atingiu o cerne do ser humano, a sua parte central. Qual é a nossa parte central? O nosso coração. E este é o diagnóstico que o profeta Jeremias faz a respeito do coração do homem pecador.
Vamos ler todos juntos, a uma só voz? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu quero fazer a vontade do meu coração. Não vá não para a vontade do seu coração, irmão. Se for por uma disposição nova que Deus está dando ao seu coração mediante a palavra de Deus, aí você pode seguir. Mas a vontade sua, não. Por quê? Porque o cerne da sua existência, o meu cerne, o cerne da existência do ser humano é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Esse é o diagnóstico do nosso coração. Veja, aqui está sendo dito que o coração é parcialmente corrupto e que tem, porque pensa aqui numa bola como sendo o ser humano, e aí nós vamos ver daqui a pouco, pensa aqui como se dentro dessa bola toda manchada pelo pecado, lá no centro tem uma bolinha pequenininha que não foi manchada, tem um aspecto que não é desesperadamente corrupto. Tem um parêntese aqui nesse versículo dizendo assim, mas tem uma partezinha que não é, porque é isso que propõe os demonstrantes. O homem não caiu 100%, não é desesperadamente, é ali quase totalmente corrupto. Veja, irmãos, que os versículos vão derrubando completamente essa noção. Próximo, Romanos 3, 11 e 12. Irmãos, esse diagnóstico aqui é um diagnóstico terrível. O homem sem Deus. Paulo diz que não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, nem um sequer. Irmãos, eu não sei se a gente precisa de um versículo mais claro que esse. Veja, o pecado atingiu a nossa mente. A Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem. Mas se a pessoa está morta espiritualmente, como é que ela vai discernir as coisas espirituais? Não há quem entenda. Então, as volições, a sua vontade, o seu pensamento, consequentemente as suas ações, está tudo maculado, tudo arrebentado pelo pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma, ou seja, na queda, nosso pai Adão e ele, toda a sua descendência se fizeram o quê? Inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Parece haver algum tipo de exceção aqui, irmão. Você consegue enxergar algum tipo de exceção aqui? Creio que não, né? Provérbios 29 é outro versículo. E aqui essa pergunta, irmãos, é uma pergunta em um escrito poético que deve nos chamar a atenção. E a pergunta é a seguinte: quem é que pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Quem de nós pode dizer isso? Deixa eu apimentar isso aqui. Quem de nós crentes, eu estou falando de crente mesmo, que está sendo regenerado, o coração de pedra foi retirado, foi colocado no coração de carne. Mas quem de nós aqui que estamos sendo santificados na presença de Deus pode dizer, purifiquei é quem purificou? Eu, né? Está implícito aqui, eu purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado. Alguém pode dizer isso aqui? Não pode. Eu não posso dizer, você não pode também. Lembre-se que o Senhor Jesus fala que tudo que você vai fazer, você deve levar em consideração pelo menos 3 aspectos em cada ação sua. O que você vai fazer,
como você vai fazer e com que motivação você vai fazer. 3 coisas. O que, como e com que motivação. Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você tiver ódio do seu irmão, você já matou seu irmão. Ou seja, há um aspecto do nosso pecado que não está simplesmente ligado à questão externa. Para eu matar Samuel aqui, eu não preciso necessariamente atentar contra a vida dele pegando uma arma, uma faca, um revólver, pegar uma arma branca, uma coisa. Não. Se eu tiver ódio de Samuel, eu já pequei aonde? No meu coração. O mandamento não cobiçarás já mostra que é um aspecto do pecado que é anterior à ação. Você pode estar pecando em pensamento. A sua vontade pode estar pecando também, as atrações desordenadas, o desejo desordenado, tudo isso é pecado. Não vai com essa conversinha aí que o povo está dizendo hoje que desejo não é pecado não, tá? Desejo está ligado às concupiscências. Desejo desordenado que a partir da queda constitui-se já pecado, antes de você praticar a coisa. Esse é o ensino bíblico. E aí às vezes você faz a coisa certa, mas a forma está errada. Aí você faz a coisa certa, da forma certa, mas com a motivação errada. Irmãos, é terrível. Nós pecamos a todo instante. Então ninguém vai poder dizer assim, olha, eu purifiquei meu coração. Graças a Deus a gente vai sendo purificado por Cristo, pelo Espírito, pela palavra, pontualmente, santificados. É o já e ainda não, nós já somos santos porque fomos justificados em Cristo Jesus. A justiça dele foi aplicada a nós, mas nós ainda estamos na nossa peregrinação aqui, lidando com o nosso pecado, mortificando o pecado. Lembro que foi uma das aulas que eu dei aos irmãos, assim que cheguei aqui, no livro do puritano John Owen, a mortificação, a tentação e a mortificação do pecado. Próximo versículo, Salmo 58, 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então, nasceu, né? Nasceu. Eu não sei quantos irmãos conhecem aqui o reverendo Josafá Vasconcelos. Se não conhecem, busquem na internet, irmãos, um servo de Deus. Acho que, na minha concepção, o maior pregador que nós temos hoje ainda, ele ainda está vivo, né, na Igreja Presbiteriana do Brasil. E ele pegava as crianças assim, né, para batizar e falava serpentinha, serpentinha. Por mais duro que seja isso, é isso mesmo, irmão. É isso mesmo. Em Gênesis lá, no proto-evangelho está assim, eu vou pôr inimizade, serpente, entre você, serpente, e o descendente da mulher, entre a sua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Pôr inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, serpente, e o descendente da mulher. Sabe quem é a descendência da serpente a partir dali? Os homens caídos. Estão sob o senhorio de Satanás. Quando os falsos religiosos no tempo de Jesus vieram falar com ele, eles falaram assim, vocês não são filhos de Abraão, não. Porque antes de Abraão eu sou. Vocês são filhos do diabo. Por mais dura que seja esta palavra, esta é a verdade. Mortos em delitos e pecados, escravos dos seus próprios pecados, filhos do diabo. Desviados de Deus desde a sua concepção. Desde a concepção. Não é isso que diz o próximo salmo? Veja aqui, Salmo 51, 5. Vamos ler todos juntos aqui, irmão? Salmo 51, 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu
O católico vai dizer que nasceu em iniquidade, que a iniquidade aqui é a relação entre o homem e a mulher para ter a criança. Nada disso. O Salmo está deixando claro a nossa depravação e como nós herdamos o pecado de nosso pai Adão. Já nascemos em iniquidade, já somos concebidos em iniquidade. E aí vem a necessidade, né, irmãos? A necessidade que todos nós temos à luz dessa realidade de morte. Nós precisamos receber vida. Nós precisamos nascer de novo. João 3,3, a isso respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É diferente nascer de novo do que estar morto, completamente morto, totalmente morto, sem bondade nenhuma, sem resquício nenhum de vida no coração, como afirmam os arminianos, de dizer, você estava morto e agora você nasceu de novo. É completamente diferente. Um novo nascimento. Quando a gente vai, presta bem atenção, irmão, por mais que você não grave esses aspectos, se você conseguir memorizá-los à medida que o tempo vai passando, isso é bom. Você precisa estar pronto para responder a todo aquele que arguía a razão da fé que há em você. Vamos aqui. Para a pessoa ser salva, o que é que ela precisa? De Cristo Jesus. Somente Cristo, é a única solução possível. Vero homem, vero Deus, veio nos substituir na cruz do Calvário, como homem. O sacrifício dele precisava ser poderoso o suficiente para pagar por todos os eleitos em todos os tempos, não precisava ser Deus. 100% homem, 100% Deus. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário. Como é que a salvação se dá? Eu sou salvo porque olho para Cristo arrependido pelos meus pecados e reconheço a Ele como Senhor e Salvador da minha vida. Por quê? Porque eu reconheço que as minhas obras, o que eu faço, o meu procedimento, por mais que eu julgue que ele é bom, é incapaz de agradar a Deus fora de Cristo Jesus. Ele mesmo diz: sem mim nada podeis fazer. Então veja, você um dia estava sentado em uma igreja, alguém te convidou, numa praça, e a mensagem do Evangelho foi pregada. Essa mensagem que você ouviu e que outras pessoas podem ter ouvido na mesma ocasião, falou para você, mas pode não ter falado para a pessoa que estava do seu lado ali no evangelismo na praça. Sabe por quê? Porque tem, agora grava, chamado geral, que é a pregação do evangelho indistinta a todos. Você sabe quem é eleito de Deus? Você sabe quem Deus quer que você seja salvo? Sabe? Eu não sei. Você também não sabe. Então nós pregamos para quem? Todos indistintamente. E graças a Deus que nós descansamos no poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você prega indistintamente. O que se requer do pregador é que tenham muitas conversões, que eu pergunte, quem quer Cristo hoje? Levante, gente, venha para frente. Não. O que se requer do pregador é que ele seja encontrado fiel na proclamação da palavra de Deus. Por quê? Porque o pregador descansa no fato de que todos os que são de Deus vão ouvir a voz de Deus, e vocês vão ouvir isso aqui nos domingos, lidando com os outros pontos. Então a pessoa estava lá, ouviu o chamado geral, e aí o chamado específico vai chegar no coração dos eleitos de Deus, é a graça irresistível, que é o próximo ponto que a gente vai ver daqui a pouco, nas próximas aulas. E aí Deus então regenera interiormente a gente, para que a gente produza aqui. A mensagem está vindo por fora, mas dentro o Espírito entra na pessoa, tira as muralhas todas, descortina os olhos, tira as muralhas do coração e regenera a pessoa, para que a pessoa possa aceitar ao Evangelho de Cristo, dizer sim ao Evangelho de Cristo. Deus age primeiro para que a gente possa respondê-lo. Então a salvação é monergística. A salvação pertence a Deus. É Deus quem vem e age interiormente. Por quê? Porque eu não tinha condição de dizer sim.
Não tinha condição de dizer sim. Então, eu nasci de novo porque Deus agiu em mim, porque eu estava completamente depravado, eu estava completamente morto nos meus delitos e pecados. Aqui, irmãos, em Gênesis 8, 21, nós temos um versículo onde o Senhor Jesus vai dizer o Senhor Deus vai dizer o seguinte: olha, eu não vou amaldiçoar a terra por causa do homem. E aqui o destaque que nós queremos dar a esse versículo é: porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então Deus está reconhecendo a nossa maldade, irmãos. Desde a mocidade, já vimos em outro texto, desde a concepção, desde a infância, então nós somos maus. Efésios 5:8, pois outrora vocês eram trevas, porém agora vocês são luz no Senhor, andai como filhos da luz. 2 Timóteo 2, 25 e 26, preste atenção nesse texto aqui. Dispondo-se com mansidão para que os que são contrários, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele a cumprirem a sua vontade. Vamos ver isso aqui em partes. O que é que Paulo está dizendo aqui nesta segunda carta que escreveu a Timóteo? Que Timóteo tinha que, com mansidão, está lidando com as pessoas que estavam ali contrárias ao seu ministério, com os ímpios também, descrentes, etc. Com que expectativa? De que Deus concedesse àquelas pessoas arrependimento. Então, quem é que concede o arrependimento? É você que simplesmente se arrepende do seu pecado? Primeira parte da salvação, né? Ouviu a mensagem. Deus veio e regenerou o coração dentro. Então, Deus está agindo de fora e está agindo por dentro. Jeremias lá recebeu a mensagem, e aí o coração foi regenerado. Então ele agora está habilitado a responder essa mensagem do Evangelho, porque Deus está agindo tanto por fora com o Espírito Santo, quanto por dentro também com o Espírito Santo. Então é Deus quem concede o arrependimento. Primeira parte da salvação, novo nascimento. O que acontece com a pessoa que a gente fala assim, fulano se converteu, não é assim que a gente fala? O termo mais... Veja, irmão, não tem problema a gente estar falando se converteu, mas o termo mais apropriado era foi convertido, tá bom? Fulano foi convertido, porque até no grego, quando você vai para as palavras gregas, no grego tem verbo no ativo, no passivo e no médio. O ativo, explicando isso de forma simples, o ativo é você mesmo que fez a ação. No médio, você colaborou com a ação. No passivo, você fez aquilo, mas foi completamente obra de outra força atuando em você. E tudo que se relaciona à nossa salvação está no passivo, meus irmãos, na língua grega. Você não faz nada. Quem faz é Deus. O simples conhecimento da língua grega já é um ataque à doutrina arminiana, ao erro arminiano. Então, primeira parte da salvação é uma moeda de dupla face, fé e arrependimento. A gente não sabe o que vem primeiro, né? Se arrependeu e teve fé, ou se é fé e teve arrependimento. Por quê? Porque as duas coisas vêm juntas. Fé e arrependimento. Porque quando você crê em Deus, você se arrepende e crê em Deus. Está ali junto. Agora veja, para que lhes conceda não só o arrependimento, que é Deus quem dá, Deus quem concede, o texto aqui está claro, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Lembra quando Paulo escreve aos Romanos? Julgando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos, porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança das coisas criadas. Então, irmãos, olha a situação, que situação triste, livrando-se eles dos laços do diabo,
tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Quem comete pecado é escravo do pecado. Está preso para o diabo. Sabe aqueles filmes de zumbi, irmãos? Os mais novos aqui vão saber. Tem uma série chamada Walking Dead. Não sei quantas temporadas, não sei nem quantas tem. Aí a série toda é assim, tipo um vírus que tomou conta de alguém. Aí um zumbi, se um zumbi morder outra pessoa, quem o vírus atinge vai querer morder outras pessoas, vira um zumbi. E isso aí vai passando. O que a gente vê aí fora, irmãos, infelizmente nós já estivemos nessa mesma condição, são zumbis, mortos-vivos. São vivos, no sentido de que tem um corpo, tem uma alma, mas estão mortos espiritualmente, andando como mortos-vivos por aí. É uma situação terrível. A mente está cativa a quem? Ao diabo. Então, essa turma faz a vontade de quem? De Deus. Irmão, o homem sem Deus é escravo do diabo, do pecado, cativo, para cumprir a vontade do diabo. Não se engane, não. Fulano é tão bonzinho, só falta se converter, falta tudo. Se não se converteu, falta tudo. Se ele faz alguma coisa boa, graça comum de Deus atuando ali, boa em que sentido? Para a salvação, zero sentido, não conta nada, tudo feito fora de Cristo, não tem valor nenhum. Para a sociedade pode ter, algum valor, para a nossa vida mais sossegada, orando pelas autoridades constituídas, que pela graça comum Deus faz uma coisa, minora o mal, etc. Mas para a salvação, nada, não conta nada para eles. O próximo texto, irmãos, o julgamento é este, João 3,19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram... Olha, obras más, são fruto de um coração mau. Pelo fruto, vocês conhecem a árvore. Então, a árvore não está parcialmente podre, ela está podre completamente. Agora este aqui irmãos, é um dos textos que fecha com chave de ouro. Nós ainda temos mais dois, mas fecha com chave de ouro. Esse texto de Efésios 2, todos nós conhecemos ele. E ele mostra aquilo que eu brinco com vocês aqui do PET scan, O PET scan do ser humano sem Deus. É aquela ressonância, aquele exame de imagem que dá para ver tudo, sabe? Do ser humano. Esse texto aqui vai falar. Olha o que é que tem aqui. Vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, versículo 1, nos quais nós andamos outrora. Então, para a gente que era crente, que estava morto, a gente andava nos pecados. Aí, como é que era aqui quais eram as nossas características? A gente andava segundo o curso desse mundo. Segundo o mundão aí, diz para andar. 2, segundo o príncipe da potestade do ar, que é uma referência aqui a quem? Satanás. Então, segundo Satanás, do mesmo espírito que ainda atua nos filhos da desobediência. Está atuando, do espírito que ainda atua nas pessoas sem Deus. Entre os quais todos nós andávamos outrora, ele repete isso. E aí, veja, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, irmão, por nascimento, essa era a nossa condição, o quê? Filhos da ira, como também os demais. Não está aqui, mas se você tiver na sua Bíblia, aí vem, para mim, é o mais bonito da Bíblia. Para mim, é o mais bonito da Bíblia. Porque em seguida isso aqui diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, veja, mas Deus,
sendo rico em misericórdia, que por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Então a condição era a condição de depravação total. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Então você vai pregar as coisas, vai falar as coisas espirituais para o homem natural. O que é um homem natural, irmãos? É um homem morto nos seus delitos e pecados. Todo homem, a partir da queda, na condição natural, é essa. Então, você vai falar das coisas de Deus para ele, isso para ele é o quê? Loucura. Só para de ser loucura quando o quê? O Espírito regenera. Tá? Quando o Espírito regenera. E o Espírito regenera quem? Os eleitos. Ok? Os eleitos. Aí daqui a pouco, na aula que vem, a gente vai ver a eleição, se ela é condicional a gente, o que a gente quer, ou se é condicional à soberania de Deus. Próxima aula. Agora vamos ver isso aqui para a gente caminhar para o fim da aula. Meu irmão, se uma pessoa entende e abraça a doutrina da depravação total, e eu creio que esta manhã, com estes versículos que foram lidos, não resta dúvida que nós somos totalmente depravados. Aliás, entenda aqui, irmãos, há uma crítica muito séria a este nome, depravação total. Nós vamos daqui a pouco mencionar essa crítica. Porque depravação total parece que nós somos tão maus quanto nós poderíamos ser. E não é isso que a doutrina ensina. Depravação total significa que a nossa mente, a nossa vontade, as nossas ações, ok? Está tudo manchado pelo pecado. O R.C. Sproul, por exemplo, dá o exemplo de Hitler. Hitler não é tão mal quanto ele poderia ser, apesar de ter sido uma pessoa detestável, terrível. Mas ele não foi tão mal quanto ele poderia ser. Há registros, por exemplo, que ele amava a sua mãe, cuidava bem da sua mãe, etc. Então, depravação total, vamos pegar um caso desse assim, né? Se for para a Bíblia, o caso de Manassés, lembra de Manassés, um rei? Matou os filhos, fez aquele negócio todo, né? Manassés, naquele segundo texto do livro dos reis, não é tão mal quanto ele poderia ser. A depravação total não quer dizer isso. Você é o pior de toda a maldade. Não, quer dizer que todas as áreas do seu ser estão comprometidas pelo pecado. Por isso atingir o homem na sua totalidade e especialmente o cerne do homem. Qual é o cerne do homem? O coração. Então, seu coração é depravado. Então, veja. Quem abraça a depravação vai ver como todos os demais pontos se encaixam. A doutrina se tornou uma questão de controvérsia pela primeira vez, irmãos, antes de chegar aqui no Sínodo de Dort, com Agostinho de Hipona. Essa discussão começou no final do século IV e estendeu-se até o século V, e ela se deu entre Agostinho de Hipona e Pelágio. O que foi que aconteceu? Agostinho tinha uma oração. E na oração ele falava o seguinte: ordena o que desejas e concede o que ordenastes. Ele está orando lá. Ele fala: Senhor, o Senhor ordena o que o Senhor deseja. E o Senhor concede o que o Senhor ordena. E aí, o Pelágio concordava com a primeira frase, dizendo assim: olha, Deus ordena o que ele deseja. Ele é soberano. Ele ordena o que ele deseja. Mas ele não concordava com a segunda parte, que ele só concede o que ordena. Ele concede outras coisas também, não é só o que ele ordena. Porque ele estava colocando o homem aí na condição de ter esse protagonismo. Isso depende também da gente, do que a gente quer. E aí Agostinho vai dizer: não.
Veja aí, Pelágio fez objeção contra a segunda parte, dizendo que isso presume que a criatura não é moralmente capaz de fazer a vontade de Deus. E isso era exatamente o que Agostinho afirmava, essa incapacidade. E no centro dessa questão está justamente, irmãos, a doutrina do pecado original. Preste atenção aqui para você não esquecer mais. Porque Pelágio, você vai ver esses nomes assim, não assusta com o nome não, é fácil. Olha só, Pelágio ensinava o quê? Que a queda afetou apenas Adão. Então quem foi que caiu na queda segundo Pelágio? Adão. Aí a descendência dele, não. A gente ainda pode, nós que vamos tomar as nossas decisões. Foi isso que nós vimos aqui, irmãos? Foi isso que nós vimos nos versículos? Você vai ficar com Pelágio ou vai ficar com a palavra de Deus? Eu prefiro ficar com a palavra de Deus do que com Pelágio. Aí vem uma turma, depois de Pelágio, e percebe o erro de Pelágio. Vai dizer, não. Pelágio foi radical demais. Está errado. A Bíblia está clara. Então, aí por isso que a posição é uma posição que eles tentam ajustar a posição de Pelágio, que só foi Adão que pecou, o pecado, a queda só ficou ali. Então eles vão tentar ainda dar uma moralzinha que o homem não tem, propondo uma via média, uma solução que ficasse ali no meio. Por isso eles são chamados de quê? Semi-pelagianos. Ok? Então Pelágio só ficou com Adão. Qual é a questão semi-pelagiana? Está ali. Diz que o homem foi afetado pelo pecado de Adão e nasce com a natureza corrompida, mas afirma que nele ainda permanece um remanescente de justiça original, um poder na vontade humana que pode cooperar com a graça de Deus ou rejeitá-la. Aí é aqui que está o problema, irmãos. Então você pensa que desenhar aqui vai ficar complicado, né? Você pensa num homem caído, aí tudo achurado, né? Não dá para, aqui sem uma canetinha não dá para desenhar, mas pense tudo achurado e só uma bolinha lá no centro, branquinha, né? Branquinha. Então tem aquele restinho lá dentro que dá poder ao homem, é um restinho da justiça original. E aí Agostinho vem e diz, não, isso aí está errado, isso aí não procede não. Então, irmãos, o pecado original não se refere, preste atenção a isso aqui que eu quero mostrar para os irmãos caminhando para o final. O pecado original, quando a gente fala assim, pecado original, isso não se refere ao primeiro pecado, mas se refere às consequências do primeiro pecado. O que é que eu quero dizer com isso? Com o resultado do primeiro pecado, todo ser humano caiu, porque já houve um pecado antes, né? Satanás estava ali, não estava? Então já tinha tido algum erro antes, não tinha? Tá. Então, quando você fala pecado original, você está falando sobre o quê? As consequências do primeiro pecado. Muito bem. O pecado original tem a ver com a nossa natureza caída. E aqui esta frase que está no tópico 4, que eu quero chamar a sua atenção. Olha o que ela diz aqui para a gente. Por causa da queda, não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Então, desde que nosso pai Adão caiu, que foi o único que foi criado reto, ok? Então, da queda para cá, nós não somos pecadores simplesmente porque nós pecamos. É o contrário, nós pecamos porque somos pecadores. Você já foi criado nesta condição de pecador. Você peca por quê? Porque você é pecador. Reverendo Josafá, mais uma vez, lembrando dele aqui, tinha uma ilustração. Se você pegar aqui, pensa numa refeição gostosa, deixa eu ver, uma refeição que eu gosto muito, Natal. Bota aqui um banquete de Natal. Deixa eu ver o que eu gosto do Natal. Queijo reino. Peru. Eu sou do time das passas, tá?
arroz com passas, bota aqui o banquete de Natal, do lado de cá, presunto, aquele negócio todo. E bota aqui a carniça, lixo, um cadáver. E solte o urubu. Você acha que o urubu vai para onde? Vai para onde, irmãos? Vai para a carniça. Porque é da estrutura dele ir para a carniça. Então, a depravação total, irmãos, significa, não é a depravação absoluta, mas não significa que nós somos tão maus quanto nós poderíamos ser, mas significa que a queda nos afetou integralmente, corpo, mente e vontade. Tudo foi infectado e corrompido pelo poder do pecado. E a grande controvérsia aí entre arminianos e os calvinistas se dá no grau de corrupção. Não é? Por quê? Porque o arminiano vai dizer não foi totalmente corrompido, ficou um restinho lá que habilita a gente a escolher a Deus, a resistir a Deus e por aí vai. Então, nós já vamos orar finalizando, mas o que é que você precisa guardar disso aqui para o encontro que vem, que será com a graça de Deus com o reverendo Alex? O homem está totalmente depravado. E a partir disso, ele precisa que Deus venha ao seu encontro e haja soberanamente neste homem morto em delitos e pecados para salvá-lo. Essa aproximação, essa iniciativa é toda e exclusiva de Deus. Então, eu tenho livre vontade. Livre vontade. O homem tem livre vontade. Tem livre vontade de acordo com os termos arminianos para combater o erro? Não. É totalmente depravado. Mas o homem tem livre-arbítrio. Vamos recordar aqui o que é livre-arbítrio para finalizar a aula? Irmão Raimundo, quem escolheu usar essa camisa verde? Foi o senhor? Foi Dona Angélica? Ou o senhor combinaram para vir combinando? Quem escolheu? Foi o senhor que abriu o guarda-roupa e escolheu. Isso é livre-arbítrio, irmãos? Não é livre-arbítrio. Sabe como é o nome disso na teologia? Livre agência. Você vai tomar diversas atitudes que você escolhe. Mas no que se relaciona, então veja, irmãos, há liberdade para o ser humano, há liberdade de você fazer suas coisas, tomar suas decisões, não é assim? Você não é um robô. Agora, no que se relaciona a escolher a Deus, a escolher o bem, a escolher fazer o que agrada a Deus, essa liberdade você não tem. Quem é que tinha essa liberdade? Adão. Adão foi criado bom. E ele tinha livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio em termos técnicos teológicos? A capacidade de fazer uma escolha contrária à sua natureza. O urubu tem natureza de ir para a carniça. Ele não vai para a ceia de Natal, ele vai para 200 vezes o urubu vai para a carniça, que você solta ele. Por quê? Porque isso é próprio da sua natureza. Ele tem a liberdade para fazer uma escolha contrária à natureza? Não tem. Adão tinha uma natureza santa, ele foi criado bom, andava com Deus, mas ele tinha a capacidade de fazer a escolha contrária a esta natureza. E ele optou o contrário à natureza dele, irmãos? Optou quando o quê? Preferiu a amizade ao diabo, ouvia o diabo do que ouvia a Deus. Comeu do fruto e morreu. Depois que ele morreu, a natureza dele mudou. O que foi que aconteceu com a natureza dele? Tornou-se totalmente depravada. E nessa nova natureza, não há um justo, não há o que quer, não há quem queira, não há quem faça o bem. Todos a uma se extraviaram, se fizeram inúteis. Nessa nova natureza, quem comete pecado é escravo do pecado. Nessa nova natureza pecadora, tem como pecador agora escolher a Deus por si só. Ele nem discerne as coisas espirituais, nós acabamos de ler que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, que a vontade está tudo destruído pelo pecado. Como é que ele vai escolher a Deus? Se ele nem vontade com relação a Deus, ele é capaz de exercer mais.
Por isso que Jesus Cristo diz: importa-vos nascer de novo. Ó irmãos, louvado seja Deus pela sua graça que nos alcançou e que nos tirou dessa condição em Jesus Cristo de depravação total e nos fez filhos de Deus. Então, nesse mês da reforma, nós vamos estudar esses marcos da nossa doutrina reformada. Com a graça de Deus, nós vamos ver o U da tulipa no domingo que vem, um conditional election, que é a eleição incondicional. Essa eleição incondicional, e as cenas do próximo capítulo, não é uma eleição baseada na minha livre vontade, porque a gente acabou de ver hoje que não tem negócio de livre-arbítrio e livre vontade. Então, como é que o arminiano vai dizer que que tem livre vontade e que, por isso, a eleição depende do que eu quero? Não, a eleição é condicional, é incondicional. Deus olhou e incondicionalmente nos escolheu. Por quê? Porque Ele soberano quis fazer isso. Cenas do próximo capítulo, muito importantes também a gente tratar com a graça de Deus na aula que vem. Vamos orar, irmãos, encerrando a nossa aula, para procedermos aqui com os momentos finais da escola dominical. Oremos. Bendito Deus, nós te damos graça, Senhor, por podermos estudar as grandes doutrinas da graça, conforme são expressas, ó Deus, nos chamados 5 pontos do calvinismo, lidando hoje, ó Deus, com a questão da queda, com a questão da depravação total. Ó Deus, assenta este ensino ao nosso coração, para que sejamos gratos, ó Deus, ao reconhecermos da condição que o Senhor nos tirou, da condição de morte, de escravos do diabo, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, debaixo da ira do Senhor. Para agora, ó Deus, a condição de filhos de Deus, regenerados por Ti mesmo, Senhor, sendo santificados por Ti. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e alimento para a nossa alma. Que o que vimos hoje nos mova ao amor e à gratidão, ó Deus, por tamanha salvação que o Senhor operou em nós. Oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém.